Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e damos nesse vídeo sequência ao estudo das funções. Neste vídeo em específico, vamos analisar algumas considerações sobre o domínio de uma função, identificando casos em que se faz necessário a restrição ou a imposição de condição para a definição do domínio, de forma que se possa definir a relação analisada como sendo uma função. Relembrando, nós definimos uma função tomando como base dois conjuntos: o domínio, que está sendo analisado com detalhes aqui, e um contradomínio, de tal forma que, para cada elemento do domínio, exista um único correspondente no contradomínio. E essa necessidade da existência de correspondência para todos os elementos do domínio, e cada elemento do domínio tenha uma única correspondência, é que nos obrigará a definir restrições em algumas situações envolvendo o estudo de funções. Nós devemos lembrar que, de maneira geral, o domínio de uma função é definido de acordo com as condições impostas na situação em que está efetuando o estudo. Por exemplo, se analisarmos uma função de compra e venda, existirá uma função que determina a comercialização do objeto envolvido. E se esse objeto não puder ser fracionado, o conjunto domínio deverá ser o conjunto dos números naturais. No caso em que o fracionamento é possível, o domínio já passará a ser o conjunto dos números reais não negativos. E de forma geral, quando não for estabelecida restrições explícita ou implícita, como no caso ali da venda na comercialização de objetos que não podem ser fracionados, o domínio será o conjunto dos números reais. Claro que consideramos restrições explícitas aquelas que já são declaradas no momento da definição da função. Por exemplo, vamos considerar a função f de x igual a raiz quadrada de x mais 4 para todo x real, tal que x é maior ou igual a menos 4. Ou seja, está dito que todos os números que eu vou poder utilizar como elemento de x são valores de x maiores ou iguais a menos 4. Está declarado, então, eu não posso utilizar o x igual a menos 5, porque neste caso, ao tentar calcular a imagem do f de menos 5, ou seja, a imagem do menos 5, eu teria a raiz quadrada de menos 5 mais 4, ou seja, a raiz quadrada de menos 1, que não pertence ao conjunto dos números reais. Quando não se declara de forma explícita qual é o domínio e o contradomínio de uma função, nós consideramos que o domínio e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Entretanto, é sempre bom nós analisarmos, antes de desenvolvermos, nos aprofundarmos no estudo de uma função, se não existem restrições que estão implícitas à análise da mesma. As restrições implícitas são aquelas que não são declaradas, mas estão internas para a existência da função. Por exemplo, no caso da compra e venda. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que eu vá comprar cadernos e, pesquisando, eu encontre um caderno a R$ 9,50. É claro que a função que determina o quanto eu vou gastar na compra desses cadernos é a função g de x, g de gasto, né, de gastar, 9,50 vezes x. Está implícito. O domínio que define a compra desses cadernos é o conjunto dos números naturais, ou então até dos inteiros não negativos, não o conjunto dos números reais, uma vez que eu não compro um caderno e meio ou um quarto de um caderno. Existem dois casos de restrição de domínio que não são tão evidentes como no caso da função compra e venda. O primeiro caso são as funções irracionais de índice par. O segundo caso, as funções racionais. As funções irracionais com índice par são funções como, por exemplo, a função f de x
igual a raiz quadrada de x menos 3. Então, observamos que nesta função eu tenho uma raiz, ou seja, é um irracional, só que interno a essa raiz eu tenho aqui uma outra função. Ou seja, nós podemos considerar que a nossa função irracional são funções na forma f de x igual a raiz de g de x, raiz enésima de g de x, onde o g de x é igual a x menos 3. Nós temos, então, um caso, uma situação importante aqui. A nossa raiz, nesse caso, é uma raiz quadrada. E nós sabemos que, para que uma raiz quadrada exista, o seu conteúdo não pode ser negativo, ou seja, o conteúdo g de x, formado por x menos 3, necessariamente deve ser positivo, ou seja, x menos 3 deve ser maior do que zero. Portanto, x deve ser maior ou igual a mais 3. Logo, o domínio da nossa função será um conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x deve ser maior ou igual a mais 3. Então, percebam que nós temos aqui uma situação onde existe a necessidade de uma restrição para a existência da raiz do número. De forma geral, as funções irracionais de índice par, ou seja, funções no formato f de x igual a raiz de grau 2n de uma composta de g de x, onde, no caso, n é um número natural não nulo. Elas terão por domínio os valores de x reais, tal que o g de x deve ser maior ou igual a zero. O segundo caso que temos que analisar aqui são das funções racionais, ou funções fracionárias. Funções fracionárias também são funções compostas, como, por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x menos 3. Percebam aqui que nós temos uma fração com denominador x menos 3. Uma condição básica dentro da matemática é que, em uma fração, o denominador, no caso, então, o x menos 3, não pode ser nulo. Portanto, x menos 3 deve ser diferente de zero, ou seja, x deve ser diferente de 3. Logo, o domínio da nossa função será o conjunto de x pertencente aos reais, tal que x deve ser diferente de 3. Então, da mesma forma que nas funções racionais, nas funções irracionais, ou seja, as funções na forma f de x igual a 1 sobre 3 de x, o domínio da nossa função serão todos os números x pertencentes aos reais, tal que g de x é diferente de zero. Agora, observem que na função f de x igual a 1 sobre x menos 3, na prática nós temos uma composição de duas outras funções, além da do x menos 3. Nós denominamos a função x menos 3 de g de x, mas na prática temos aqui também uma função constante que podemos chamar de h de x. Observe então que a nossa função f de x é a composição de uma função h de x sobre uma função g de x, onde a função h de x é igual a 1, ou seja, uma função constante, e g de x a função x menos 3. E se o nosso numerador não for uma função constante? Como, por exemplo, na função f de x igual a raiz quadrada de x mais 1. Observe que nós temos aqui no numerador uma função que nós podemos chamar de h de x, que na prática é uma função irracional. Mas a nossa função é uma função fracionária, com denominador g de x, x menos 3. Ou seja, temos duas condições que se impõem aqui. Primeiro, nossa função é uma função fracionária, logo o seu denominador, g de x, deve ser diferente de zero. Ou seja, x menos 3 deve ser diferente de zero, logo x não poderá ser o 3.
A função presente do numerador h de x igual a raiz quadrada de x mais 1 também impõe uma condição, uma vez que é uma função irracional, ou seja, x mais 1 deve ser maior ou igual a zero. Logo, x deve ser maior ou igual a menos 1. Temos então duas condições. O x deve ser maior ou igual a menos 1, ao mesmo tempo que ele não pode ser igual a mais 3. Vamos analisar as condições na reta real. Para isso, vamos representar aqui uma semirreta que vai nos representar os números reais. Vamos localizar sobre essa semirreta o ponto equivalente ao menos 1 e um ponto equivalente ao 3. Analisando então as condições. Primeiro, o x não pode ser 3, portanto, este valor aqui não é um valor assumido pela nossa função. Ao mesmo tempo, o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Portanto, a partir do menos 1, incluindo o menos 1 até o 3 e após o 3. Estas são, na reta real, a representação da solução desejada. Logo, o domínio da nossa função é o conjunto de números x pertencente aos reais, tal que x deve ser maior ou igual a menos 1 e x deve ser diferente de 3. Percebam que eu tenho duas condições que têm que acontecer simultaneamente. Este é um exemplo simples de composição de duas funções onde eu preciso da restrição de domínio. Outras funções mais elaboradas poderão ser propostas, mas este é um exemplo particular. Este é um dos vídeos em que analisamos o objeto matemático função. Nele especificamente, nós analisamos aqui algumas condições que levam a definir restrição ao domínio de uma função. Nós temos outros vídeos que trabalham os conceitos relacionados à função e podem ser acessados a qualquer momento em minha página para esclarecer dúvidas sobre esse objeto matemático tão importante para a compreensão da matemática. Aqui é o professor Lorival Pereira Martins e espero ter ajudado a compreensão da necessidade de se analisar o domínio de uma função.